Oi, então, vamos falar de um assunto que tem um monte de vídeos aí no YouTube falando a respeito, né? Que é a questão da meritocracia. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque a maioria dos vídeos que eu vi por aí, eles falam para um público que já pensou a respeito da meritocracia, que já ouviu falar sobre a meritocracia e que muitas vezes não entende quando existe essa discussão a respeito do porquê não existe meritocracia. Então, vamos lá do começo, principalmente para nós da classe trabalhadora e nós da periferia, né? Quando a gente é pequeno, né, os nossos pais falam, olha, se você fizer isso para mim, ou se você merecer, eu posso te dar aquilo que você gostaria de ter. Que seja uma bala, que seja um pirulito, que seja um carrinho, uma boneca. Isso desde a infância, a gente sempre escuta os nossos pais, os nossos tios, todo mundo falar que nós vamos ganhar algo, ou se você passar de ano na escola, se você mostrar que você mereceu, se você mostrar que você é um bom aluno, vem até aquela coisa do Papai Noel. Por que o Papai Noel dá presente para as crianças, né? E para as crianças que entendem, né? Ou que acreditam no Papai Noel e que de alguma forma têm como ganhar um presente de Papai Noel, afinal de contas, quantas crianças, né, nós temos aqui no país que pedem presente para o Papai Noel e o Papai Noel, né, não pode dar. Então, para quem é dado presente? O Papai Noel só dá presente para aquelas crianças que fizeram tudo que os pais queriam o ano inteiro, que foram boas crianças e que mereceram. Então, nós crescemos acreditando que tudo que a gente tem, ou tudo que a gente conquista, é através do nosso esforço ou através de ações nossas que nós fizemos para merecer que nós tivéssemos algo em troca. Aí nós crescemos, né? E a sociedade continua com esse discurso pra gente. Então, nós vamos conseguir ter um bom emprego se nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir entrar numa boa universidade, ou vamos conseguir alcançar alguma coisa se você estudar. Então, quanto mais você estuda, mais fácil fica a sua vida, ou quanto mais você se especializa em alguma coisa, mais fácil fica a sua vida, ou quanto mais, ou quanto mais, ou quanto mais. Sempre jogando para nós, né, para nós seres humanos, para nós pessoas, a questão do mérito. Você só vai ter aquilo se você merecer. Mas aí eu pergunto para vocês, então, por que uma criança nasce na periferia, na favela, numa condição miserável em que o Estado não fornece sequer saneamento básico, em que se tem energia elétrica através de gato, porque não existe uma política que leve a energia elétrica até essas regiões, porque que a água que ela tem que pegar é de poço, porque que essa criança não tem o mesmo acesso às mesmas escolas e ao mesmo ensino de uma criança de uma classe média. Aí é por quê? Porque o pai da criança foi um preguiçoso que não se esforçou e o avô foi mais preguiçoso ainda, então vem uma questão de herança de gente preguiçosas que não se esforçaram e que não pegaram o peixe e por isso que agora não consegue dar o peixe para vocês e essa vara fica onde, né? Porque já que nós não temos que dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar, né? Vamos dar a vara e você se vira. Como isso funciona e por que existe uma medida para uma pessoa que está na periferia e existe outra medida para uma pessoa que já nasceu em berço de ouro? Aí vocês vão me dizer, né? Ai, mas também aquela pessoa que nasceu em berço de ouro, realmente os pais se esforçaram, os pais estudaram e aí eles conseguiram dar. E esse outro não se esforçou? Tenho certeza de que foi isso que aconteceu?
Nós vimos, por exemplo, esse pai o dia inteiro acordando cedo, essa mãe acordando cedo, indo para um subemprego, sendo humilhado, trabalhando como empregado doméstico, como pedreiro, e muitas vezes a remuneração é tida como elevada, né? Porque a classe média acha que se paga demais, ou a burguesia, né? Acha que se paga demais para um empregador doméstico, quando um pedreiro vai fazer um trabalho que sequer essa pessoa tem condições de fazer, de tão pesado que esse trabalho é. Ah, mas esse orçamento está muito caro. Ah, essa sua mão de obra está absurda. Mas o trabalho intelectualizado dele, ou seja, ele trabalha no escritório, é um advogado, é um médico, vale mais do que o trabalho do pedreiro. Então, ninguém precisa de casa, né? Já que o trabalho do pedreiro não serve, eu, piri, pim, pim, e a casa minha tá pronta. Eu não preciso, para que eu vou precisar de um pedreiro se por acaso o trabalho dele é menos do que o trabalho de um médico, de um trabalho de um advogado, porque ele não estudou. O trabalho do coletor de lixo, não estudou, virou coletor de lixo. Deixa uma semana sem fazer o recolhimento, né, dos lixos na rua para ver a quantidade de problemas que o saneamento público, o saneamento básico e os postos de saúde e esses médicos que falam que tem mais mérito do que o coletor de lixo, vai acontecer. Por quê? Porque essas pessoas vão pegar doenças e eles vão para onde? Justamente num posto de saúde, num hospital. Então, a sociedade ela tem uma engrenagem em que todas as profissões são necessárias, ok? Então, por que é mérito uma pessoa ter condições de ir ao shopping, de comprar um brinquedo, de chegar a uma universidade, de estudar e para outra não? Qual a quantidade de horas que trabalha uma pessoa nesse ambiente intelectualizado e essa outra pessoa nesse ambiente em que a mão de obra dela é a força, né, do trabalho pesado mesmo, do trabalho manual, ela se vê presente. Então, já começa daí para nós percebermos que meritocracia não existe. A partir do momento em que nós colocamos as profissões em patamares diferentes, em que para poder você ter um bom salário, você tem que ter um determinado status social, que você tem que estar inserida numa sociedade ou tem que ter um determinado capital cultural, em que a forma como você fala, em que a cor da sua pele, em que a forma que você anda, em que a roupa que você veste, em que onde você estudou faz diferença. Isso já cai por terra a questão da meritocracia, porque se eu for pegar um currículo, sou de uma empresa, estou na área de recursos humanos e vem 2 candidatos para que eu faça avaliação. Se um me traz um diploma da Universidade de São Paulo e o outro me traz o diploma de uma universidade X privada, que seja uma universidade dessas, né, que tem aos borbotões hoje no Brasil, eu vou pegar o da Universidade de São Paulo sem a menor dúvida. Por quê? Porque dentro dos parâmetros nacionais, a Universidade de São Paulo é a melhor universidade brasileira e uma das 6 melhores universidades do mundo. Então, estou lá eu, de novo, pensando na questão da meritocracia, mas quem entrou nessa universidade? Porque que também se fala bastante na questão das cotas, e aí nós vamos fazer um outro vídeo para isso. Então, onde, gente, existe a meritocracia? Aí, outra, antítese da meritocracia. Se houvesse meritocracia, por que nós discutiríamos tanto a questão do QI? Que é o quem indica. Aquela empresa só pega funcionário se tiver alguém dentro dela que possa indicar. Então, eu cumpri todos os requisitos que me exigiram,
Eu queria trabalhar muito nessa empresa, mas eu não tenho ninguém dentro dessa empresa que possa me apresentar. E por mais que eu faça, uma das exigências básicas para eu entrar nessa empresa é essa. É de que alguém lá dentro fale, olha, essa é uma boa profissional, por mais que eu tenha um currículo maravilhoso, por mais que eu tenha experiência na área, a política daquela empresa é a indicação. Né? Então, são todos esses aspectos da sociedade que nós temos que avaliar sobre a questão da meritocracia. Aí depois vem uma outra questão ainda mais objetiva que nós não percebemos no nosso dia a dia enquanto história, que é a questão das oportunidades que vêm através das nossas lutas históricas, né? Então, programas sociais. Aparecem durante a vida inteira diversos programas sociais. Por exemplo, durante a década de 50 e 60, os anos 1950 e 1960, quando começou o processo de industrialização aqui no Brasil, uma industrialização vinculada à vinda de empresas estrangeiras para o Polo Nacional, principalmente a região de Santo André, aqui em São Paulo, muitos nordestinos vieram para cá, porque a quantidade de paulistas e paulistanos para trabalhar nessas empresas era insuficiente e conseguiram, né, emprego àquela época. Então, foi um período em que se necessitava de muita mão de obra, em que a tecnologia não estava tão desenvolvida e os salários relativamente eram altos aqui para o país, pensando que sempre essas empresas migram de países conforme a mão de obra do país vai encarecendo. Também falaremos disso numa outra oportunidade. Então essas pessoas conseguiram vir para o estado de São Paulo, muitos acabaram, depois que essas empresas conseguiram ter todos os seus funcionários, todas as suas vagas preenchidas, outros começaram a vir, né, ficar na casa dos seus parentes, e aí eles usaram da qualificação de mão de obra uma outra, que era trabalhar na construção civil, trabalhar como pedreiro mesmo, construindo casas, porque já tinham essa qualificação, né, nas suas cidades de origem. Geralmente essas pessoas são aquelas que elas mesmas constroem a própria casa, elas mesmas desde cedo aprendem com os pais essa questão de fazer, já que elas não têm condições de pagar. Então a classe trabalhadora geralmente ela tem essa multiplicidade, né, de saberes, diferente de outras classes sociais. Por quê? Porque o trabalho braçal, o trabalho manual, ele é visto como algo menor, é menos dentro da nossa sociedade. E aí eu vou abrir depois um vídeo especialmente para isso, para falar por que nós pensamos assim. Só para dar uma dica. Uma sociedade em que nós começamos a construir nossa história com escravos fazendo os trabalhos manuais, e que as pessoas que faziam esses trabalhos manuais, que fosse o plantio, que fosse os trabalhos domésticos, que fosse qualquer trabalho que despendesse de esforço físico, se isso era dado a escravos, por que eu, pessoa branca, da classe média, vou fazer? Não, eu vou continuar contratando. Então isso vai se multiplicando e nós vemos que isso é uma particularidade da história brasileira. Quando a gente vê alguns programas de televisão, por exemplo, passado em outros países, inclusive do continente americano, nós vemos que a classe média, por exemplo, dos Estados Unidos, eles mesmos fazem os trabalhos manuais, eles não têm dinheiro, mesmo a classe média, para contratar empregado doméstico, as tarefas são divididas. Às vezes, quando eles vão sair, eles contratam uma babysitter, que aqui no Brasil seria a babá, para ela ficar com seus filhos, para eles irem a um teatro, a um cinema, e aqui no Brasil não. Inclusive, muitas pessoas da classe trabalhadora mesmo terceiriza esse trabalho, né, da limpeza doméstica, para que ela não faça.
E aí nós vamos até, depois eu mostro para vocês essa semana, e deu para ver, um bilhetinho que saiu aí nos jornais de uma pessoa que mal sabia escrever e que pediu para a empregada, né, para a pessoa que estava fazendo o trabalho doméstico dela, não comer na casa, não usar nada na geladeira, não usar o banheiro, que ela gostou muito do trabalho dessa pessoa, mas que tinha todas essas restrições. E se você ver o texto, né, se vocês lerem, vocês verão a quantidade de erros gramaticais. Essa pessoa, né, essa dada patroa, essa tal de Daniela mal sabe escrever. Mas a partir do momento que eu ganho um pouquinho mais, que eu consegui ter uma lojinha na esquina da minha casa, eu já acho que eu sou elite, então eu posso falar com a pessoa que vai trabalhar na minha casa da forma como eu bem quiser. E também outra questão que aí a gente quer abordar, eu quero falar do mundo inteiro numa live só, é impossível, que é essa questão dos nomes, né? Do doméstico, por que isso é complexo, por que historicamente nós temos que tentar mudar algumas palavras que a gente usa hoje em dia e o quanto que isso é pesado para quem ouve. Porque quem não passou preconceito nenhum não entende o quanto essas questões vêm à tona. Aí a política pública foi feita, por exemplo, a política do Minha Casa Minha Vida, em que apartamentos de até determinado valor, até a faixa salarial que você tem, até R$23.000 o Estado paga. Então, no momento em que houve esse programa, que explodiu esse programa, muitas pessoas conseguiram ter acesso, né, e comprar o seu primeiro imóvel. Só que ninguém veio na televisão e falou para você, olha, você está conseguindo comprar isto, porque isso é uma política pública. Aí vieram as cotas e debates muitos, inúmeros, na televisão, no rádio, para pessoas intelectualizadas, mas não explicaram para a maioria das pessoas o porquê que as cotas eram necessárias, o porquê que, de repente, todo mundo, né, a inexistência de cotas ainda continuaria aprofundando essas diferenças sociais, que não haveria e não há possibilidade de nós, pelo menos, repararmos essa questão histórica, se não for pelo menos por meio dessas cotas. E veja, nós vamos depois falar sobre essas políticas públicas burguesa, dentro de uma democracia burguesa, em que nós achamos que fazem com que nós acreditemos que nós temos liberdade, e essa liberdade, ela vai até quando? Né? Quanto nós temos realmente de liberdade? Eu tenho liberdade simplesmente de hoje, se me der na telha, falar assim, eu não quero mais trabalhar para essa pessoa, ela tá me humilhando demais, eu vou simplesmente pedir demissão com a quantidade de desemprego e de desempregados que existe no país? Então, que liberdade é esta que o sistema vigente nos dá? E aí dizem para nós também, vocês estão trabalhando como Ubers, ou vocês estão trabalhando como coachings, ou vocês estão trabalhando como... Isso daí é o empreendedorismo. Vocês têm um horário que vocês podem fazer para que vocês ganhem, né, mais. Aí você trabalha 12, 14 horas por dia para ganhar R$1.000 por mês, acreditando que você tem condições de escolher o seu horário. E aí eu já vi até algumas pessoas brincarem quando o Uber disse, eu faço o que eu quero, o que eu mando, e a pessoa do banco de trás, sabendo exatamente que ela não tem consciência disso, então entra à direita. E ela vai entrar à direita, então ela faz o que ela quer, mesmo lá o Waze ou o Google Maps dizendo que o caminho que a princípio o cliente pediu era aquele determinado e não entrar à direita. Então, qual é realmente essa liberdade que essa pessoa tem? Qual o mérito? Né? Por que que hoje
né, tantas pessoas ficaram revoltadas por ter conseguido concluir um curso superior e tá tendo essa questão de ter que trabalhar numa área da qual ele não pretendia a princípio. O porquê que ele não está exercendo a profissão, seja ela qual for, a qual essa pessoa decidiu durante a sua vida. Tudo isso é devido a não existir meritocracia, não existe mérito. Não existem oportunidades iguais para todos. As oportunidades, elas são dadas pelos meios de relações que você formou durante a vida. Então, nós vemos muitas vezes muita gente ao nosso entorno a falar o quantas pessoas incompetentes trabalham na empresa que ela trabalha. E quando você vai ver, essas pessoas foram e alçaram e chegaram aos cargos em que elas estão, por quê? Por causa de indicação, porque é amigo do gerente, porque é primo do dono da empresa. Então estão colocadas ali dentro da empresa, estão tentando administrar, estão tentando fazer diversos esquemas dentro da empresa ou fingir que trabalha pura e simplesmente por uma questão de indicação e não uma questão de mérito. Enquanto muitos outros profissionais competentes, qualificados, estão trabalhando como Uber. Por quê? Porque não tem essa indicação, não tem essa possibilidade de estar neste meio, porque esse meio é fechado, porque esse meio ele não é aberto para qualquer um, né? Só que o que nós fazemos e o que fazem nós pensarmos? Fazem com que nós pensemos que as exceções são regras. O Joaquim Barbosa é um negro e conseguiu chegar a ministro. A Maju da Rede Globo é negra e ela é repórter. Aquele outro garoto, a Tabata Amaral, ela era pobre, mas foi estudar na MIT em Harvard. Mas vocês estão vendo quantos milhões de brasileiros nós somos? E quantas pessoas a gente começa a citar? Mas este conseguiu. Então, esses são exceções. E quando a gente está falando de meritocracia, a gente está falando de regra. Então, a regra é para todos. Então, eu, a Tabata, você, estamos todos competindo de uma forma igualzinha, foram dadas as mesmas oportunidades para nós, e aí nós estamos disputando nosso espaço. Aí seria uma sociedade meritocrática, só que ela não existe. Então, quando disserem para vocês que a sociedade brasileira, o mundo, né, é daqueles que se esforçam, ponham o pé um pouco atrás e prestem atenção no discurso, porque não. O esforço, ele é válido sim. Nós não vamos deixar de nos esforçarmos e de tentarmos ocupar um lugar que também é nosso, mas não vamos deixar nos enganar com esse discurso de que basta nós nos esforçarmos que nós conseguimos, porque na hora que nós tivermos que disputar com aquele que já está entrelaçado neste mundo, nessa esfera das oportunidades, a nós ela não será dada, tá? Então, o que permite que a gente consiga subir, chegar lá, nesse espaço que tanto a gente quer, são as políticas públicas implementadas por meio de propostas e de aprovações de projetos que são decididos no Congresso e dependendo das pessoas com que nós escolhemos para que nos represente. E aí, também depois nós vamos falar um pouquinho a respeito, principalmente esse ano sendo um ano de eleição, do porquê que a gente tem tanta dificuldade de entender o que um vereador faz, o que um prefeito faz, o que um deputado estadual, deputado federal, senador, presidente faz, né? E o porquê que a responsabilidade não é
de um só? E por que que muitas vezes algumas coisas que nós fazemos acabam voltando contra nós? Porque nós escolhemos um determinado candidato para a presidência da República, sendo que o outro candidato que a gente escolhe para o Senado, né, para o Congresso, para as assembleias legislativas ou municipais, não tem a mesma leitura, né, que o presidente da República que nós escolhemos tem. Então, vamos entender esse processo para que cada vez mais a gente possa realmente ir atrás dessa questão de nos tornarmos cidadãos conscientes de que não adianta nós tentarmos só com os nossos esforços conseguirmos chegar a algum lugar. Além do nosso esforço pessoal, são necessárias políticas públicas, são necessárias mudanças estruturais na cidade, no estado, no país, para que tanto nós, quanto nossos filhos, quanto nossos netos e quanto as futuras gerações possam, todos sim, terem as mesmas oportunidades. Porque nessa sociedade que fica dizendo que a meritocracia existe, só quem vai continuar tendo oportunidade é o filho do médico, é o filho do engenheiro, é o filho e o amigo do dono daquela empresa. Por isso que assim, é muito engraçado e muito cômico nós vermos nos jornais dizendo assim: ai, a filha do dono de tal empresa subiu de office girl para diretora da empresa. Era óbvio que ela ia subir de office girl para diretora da empresa, ela é filha do dono. Então, aonde existe a meritocracia aí? Qual o mérito que ela teve? O mérito de nascer já filha do dono de uma empresa? E qual o seu mérito? Qual o meu mérito? Então, por que que eu consegui e você não conseguiu? O que que eu sou melhor que você? Não existe isso, gente. E as desigualdades sociais, elas se dão enquanto nós pensarmos dessa forma. Então, quando disserem para você ou para alguém que você conhece, que você não conseguiu porque você não mereceu, não acredite. Isso é balela. Você está se esforçando. Você não é obrigado a ser igual ao outro. Cada um de nós nasceu com aptidão, com uma forma diferente de ser e de